Bom dia. Eu fico abismado até hoje com o funcionamento das pessoas de muitas das pessoas que passam pelo meu consultório, em conversa com amigos, nos consultórios deles. Vocês sabem que eu tenho uma prática baseada na confiança no indivíduo, na confiança no corpo, na confiança na natureza. Eu entendo que nada no nosso corpo, nada na nossa vida se dá por acaso. Então, se eu estou doente, se eu estou com algum sintoma, tem alguma manifestação a ser observada. É uma manifestação que fala de algo que está acontecendo na minha vida, que algo está ativo na minha vida e que precisa ser olhado, né? A vida, no sentido geral do termo, né, se faz aqui na Terra há pelo menos bilhões de anos, né? Eu ia dizer 5 bilhões, mas 5 bilhões é o tempo que tem o planeta. Há bilhões de anos. A vida fora da água tem milhões de anos, né? A gente carrega dentro da gente o DNA de toda essa história que conta toda a história da vida no planeta. E a gente se associou a muitas formas de vida ao longo desse tempo que vivem no nosso corpo, as nossas mitocôndrias, as bactérias que vivem na pele, no intestino, e estão em harmonia e comunhão com a gente, né? Trabalhando para a organização do nosso corpo. E a gente assume com uma medicina de 150 anos, nem isso, de 100 anos, 1900 e pouco para cá, com o advento das indústrias farmacêuticas, fortalecimento das indústrias farmacêuticas, a gente assume que a gente sabe mais, que a natureza, que a gente sabe mais que essas pesquisas que são realizadas pelo globo todo. E a gente assume que a gente sabe mais que a própria natureza. Eu tenho o meu trabalho de consultório, eu tenho o meu trabalho de mentoria, eu tenho um trabalho de medicina intensiva, medicina de emergência também, eu sempre gostei muito de procedimento e esse trabalho me mantém conectado, né? E a medicina moderna, né? E eu aprendo muito todo dia, inclusive com esse trabalho. Mas o que não me assenta no coração é que a gente assume que as coisas vêm por acaso, né? Na medicina moderna, ou que vem por causa de um estilo de vida adoecedor, por alguma escolha que a gente faça. E de fato, dependendo do que a gente vive, dependendo do que a gente escolhe, a gente está plantando as sementes do nosso futuro, né? Então, é natural que se a gente cria ações que envelhecem o nosso corpo, a gente envelhece mais cedo. Se a gente cria ações que estimulam a nossa vitalidade, nosso envelhecimento é postergado. Por isso que eu sempre falo que o cuidado com o envelhecimento deve começar entre os 25 e 35 anos de idade. E o que é esse cuidado, né? É cuidar com pensamentos, cuidar com as escolhas e as ações, cuidar das emoções, cuidar da própria história ancestral. E como é que a gente cuida e olha para isso? Como é que isso influencia a gente de algum modo? Veja, já está mais do que certo que uma boa alimentação, uma atividade física regular, que não exaura o corpo, são benéficos, né? São anti-inflamatórios e ajudam a manter a vida saudável por mais tempo. Mas isso só não é suficiente para quem quer aumentar suas chances de ser talvez centenário ou
mais ainda, né? Para a gente ter uma resposta orgânica satisfatória, para a gente ter uma resposta física potente, a gente precisa ir conhecendo o funcionamento do nosso corpo, né? E vai ter tempos que a gente vai estar desanimado, cansado, fraco, indisposto, acordando mal. Aí hoje a gente já sabe que isso são sintomas de inflamação, né? Depressão muitas vezes tem um componente inflamatório muito grande, e isso é muito recente, de 2021 para cá. Tem um artigo grande falando disso, mas no frigir dos ovos, no final das contas, aquilo que a gente faz hoje, a nossa escolha hoje e o nosso nível de presença para o que está acontecendo no nosso corpo é o que vai determinar a nossa saúde ao longo do tempo, né? Como é que que isso tem relação com história ancestral, né? Que eu trouxe tudo num saco só, né? Atividade física, exercício físico, autoobservação, né? E o cuidado com da história ancestral. Porque a gente tem no nosso DNA, boa parte do nosso DNA é um código de linguagem. E esse código de linguagem guarda as histórias daqueles que vieram antes da gente. E dessas histórias, a gente sabe que nossa civilização, nossa sociedade humana não foi tão suave, tão amorosa, tão potente como poderia ter sido, né? A gente viveu muito tempo de trevas do coração, né? Com o coração muito apagado, vivendo na sobrevivência, na ambição, na competição. E você vai me dizer, mas a gente ainda vive assim. A gente vive assim, a gente ainda vive muito assim, mas a cada dia tá mudando esse processo, está mudando a quantidade de gente que está despertando para a conexão com o coração, está mudando a quantidade de pessoas que estão despertando para o poder interior, né? E o poder interior eu nem vou muito longe para falar de superpoderes, como tem gente que fala, tem gente que mostra, existe e é documentado, mas eu não vou chegar nesse lugar. Para mim, o poder interior que a gente precisa é a capacidade de olhar para dentro e antes de julgar o que está fora, apontar o dedo para o que está fora, como é errado, como não faz, como é absurdo, a gente passa a olhar para a gente, porque quando a gente tem esse grande julgamento diante de alguma pessoa, de alguma circunstância, eu costumo falar para os meus filhos: quem fala mal faz igual. Quem fala mal faz igual. E não falhou uma vez isso ainda. Quando eu ouço alguém falando, apontando para o outro, falando o quanto é violento, quanto é agressivo, quanto não é capaz de escutar, o quanto é burro, o quanto... nesse tempo que a gente vive ainda, né, muitas outras coisas. Mas aí você vai ver as ações da pessoa que fala ao longo do tempo, é próximo, não demora muito, tem manifestação daquilo que está falando mal. E é assim, quando a gente fala mal, é porque a gente faz igual. Se a gente se emociona a ponto de falar do outro, é porque está na gente. E esse já é é como um sinal clínico, né? Quando eu tenho esse impulso para falar mal de alguém ou de alguma coisa, eu devo voltar a olhar para mim e falar: o que é nisso que me pega? O que é nisso que me pega? Porque se eu consigo ir olhando a cada momento, ao longo dos dias, não vou dizer o tempo todo, porque o tempo todo a gente não consegue, né? Mas todo o tempo que a gente conseguir, como o Prem Rawat fala, ou falou um dia lá atrás que eu ouvi, ele falou assim: se você tem uma chuva de barras de ouro lá fora, né,
e está caindo o tempo todo. Você não vai lá para fora porque você não vai conseguir pegar todas, ou você vai lá e vai pegar todas que puder, né? Ele comenta isso em relação à respiração. Não é porque você não vai estar presente em todas as respirações que você não deve se alegrar em pegar e estar presente e testemunhar todas as manifestações de vida que você tem, e elas são frequentes, a todo momento, pelo menos 11 por minuto você tem. Cada inspiração que você tem é uma manifestação da vida, uma oportunidade nova, né? Uma nova oportunidade de experimentar as coisas e também de se libertar, de se liberar. Eu estou gravando isso hoje porque 5 dos pacientes que vieram aqui, 4 eram retornos, já não primeiro retorno, segundo retorno. 4 eram retornos de doenças crônicas e eles têm muita dificuldade de sustentar a orientação terapêutica, né? Por um lado é bom, porque mostra que a pessoa tem discernimento para decidir se aquilo faz bem ou não. Mas por outro lado, ela continua sofrendo, todos eles continuam sofrendo da mesma coisa, né? E não mudaram nada na vida. Daí, um deles eu falei, se você não quer mudar mesmo, o que eu posso fazer é te dar um comprimido, 2 comprimidos, para você tomar 2 vezes por dia, né? Que é o que a medicina faz. E quando você tiver disposição para se investigar, né? E transformar aquilo que está te adoecendo, aí a gente começa um processo terapêutico, né? De fato, né? Para curar, porque é pressão alta, diabetes, colesterol alto, e essas coisas melhoram, né? Melhoram naturalmente, se você diminui a inflamação, se você melhora seu estilo de vida, se você gerencia o estresse de um jeito melhor, a inflamação diminui, você não precisa ficar produzindo um monte de colesterol para ficar ativo, sob estresse o tempo todo. Assim como você não precisa ficar sempre tenso, com a pressão alta, para sobreviver no mundo, né? Ou ter sempre açúcar circulando para ter energia para lutar ou fugir. Não, você vai poder relaxar, você vai poder estar tranquilo, você não vai precisar estar inflamado. Quem vive inflamado vai envelhecer mais rápido, é natural, né? E é uma escolha. Precisa ter claro isso, e não é uma escolha errada necessariamente, mas você precisa saber o que você quer. Se você quer aumentar suas chances de viver mais e melhor, né, ao longo do tempo, você precisa fazer essa escolha agora, não dá para esperar 60, 70 anos. É claro que se você tem 60 ou 70 anos e nunca fez isso, antes agora do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Claro que vai colher benefícios disso. Mas se você tem 25, 30, 35, 40, 45 anos, agora é a hora perfeita para você fazer um movimento desse. Porque se você assume essa responsabilidade de se olhar, se você assume a responsabilidade de procurar observar o que acontece em você, que falar é muito fácil, assim, só que quando vem aquela rajada emocional, aquela onda que te esquenta, né, que de algum modo chega a ser até viciante, essa descarga adrenérgica de emoção, né? Se você não for capaz de olhar e validar aquilo como parte de você, né? Fala, de fato eu gosto disso, porque eu vivo isso todo dia. De fato, por mais que seja depois eu sofra, essa descarga me faz sentir vivo, né? Esse é um exemplo, assim, mas precisa começar a olhar e validar as coisas que vive e assumir responsabilidade, porque é possível você não viver com essas ondas de estresse, ondas de descargas emocionais, né? O problema é que a gente comumente é viciado em sensação, né? A gente é viciado em retorno rápido, né? E a gente tem mais dificuldade de planejar e consistentemente caminhar até um futuro desejado, né? Porque algo que você deseja criar precisa de uma organização, precisa de uma consistência e dá trabalho, né? Para você
pro neném mamar, ou ele quer mamar, ou tá chorando que tá desconfortável, você dá uma chupeta, resolve na hora, porque alivia na hora, né? Esse é o princípio dos vícios, né, e das compulsões. Quando a gente está buscando sempre aliviar o sofrimento, a gente tem dificuldade de projetar o futuro e escolher em direção ao futuro que a gente quer. Porque se você pergunta para você, eu estou fazendo o caminho que eu preciso para chegar onde eu quero? Se a resposta for não, você vai precisar investigar o que precisa fazer para criar essa realidade futura. Se a resposta for sim, aí você vai precisar sustentar esse caminho até chegar lá, né? E aí o tempo é o tempo da vida, a gente não consegue determinar de fato o tempo dos acontecimentos, né? E diante desse contexto, né, de autorresponsabilização, é importante, se não essencial, que a gente assuma a responsabilidade pela saúde, né? E a gente costuma falar de seguir um caminho profissional, familiar, né? Algo que você sabe onde você quer chegar, você tem um objetivo lá e você está fazendo escolhas todo dia que vão te levar para esse lugar. E você normalmente sabe, se você tem uma prova para fazer, você vai estudar para que você possa passar na prova. Se você tem algum plano de trabalho, você vai seguir fazendo as coisas que te levam à realização desse plano. Se você tem um plano de família, você vai fazer escolhas que te mantenham no caminho desse plano, né? E a saúde, né? E o envelhecimento, isso é inerente a todo mundo, faz parte da natureza humana desse tempo, a gente envelhecer e morrer, né? Enquanto assim for, o envelhecimento precisa ser considerado como um objetivo, né? Um envelhecimento saudável, um envelhecimento leve, um envelhecimento com potência, né? Eu canso de receber coisa de internet mostrando pessoas velhas muito saudáveis, né? Lugares no mundo em que as pessoas corriqueiramente vivem acima de 100 anos, né? Existe isso, e vivem bem, não é que vivem acamadas ou acabadas, não, vivem bem. Então é uma cultura, né? É um movimento de criar dentro da gente a necessidade. Porque eu canso de ver gente falando, eu tenho medo de ficar inválido, eu tenho medo de morrer cedo, de ter um infarto. Daí o que faz? Tá gordo, com 100 quilos e fica fazendo exame. Então se os exames estão bons, eu não preciso fazer nada. Mas, não, claro que não. Você não quer fazer exame? Faça exame, mas só se isso for te motivar a se mudar, a transformar a sua vida. Vai ficar esperando a alteração do exame para daí começar algum movimento, né? E o exame não trata ninguém. Isso é uma coisa que a gente está muito frequentemente, cada vez mais com a coisa da tecnologia, invertendo, assim, a gente faz exame, quanta gente não vem pedir endoscopia porque está com azia, queimação, eu quero fazer uma endoscopia ver se eu tenho gastrite. Mas se você está com sintoma, porque não trata, o que a endoscopia vai fazer para você? Tirar um pedaço do seu estômago lá para dizer se tem uma bactéria? E o que essa bactéria vai te dizer? Essa bactéria vai te dizer que a sua digestão é ruim, se ela está lá. E você vai matar com antibiótico, vai matar o resto das bactérias do intestino também? É um contrassenso para mim, sabe? A bactéria é isso, a natureza é sábia. A bactéria cresce onde tem espaço para ela crescer. Se ela está crescendo no estômago, ela está assumindo uma função que não era dela, mas que ela está assumindo. Ela está lá para tentar digerir alguma coisa que você não digere, mas não digere, porque se você não funciona, se seu corpo não está funcionando, ele vai tentar dar um jeito de resolver e vai acionar esses ajudantes que eu estava falando no começo desse vídeo, que são esses miríades de bactérias e vírus e
protozoários, o que quer que seja, que vem para tentar dar equilíbrio àquilo que não está equilibrado, né? Naturalmente, em equilíbrio, a gente tem no nosso intestino mais células de bactérias do que células próprias, né? Então, a gente convive com isso, isso é natural, isso faz parte da natureza. Na nossa pele é a mesma coisa, né? E, e, e daí precisa cuidar, né? Precisa fazer escolhas que te levem onde você quer chegar. Se você quer viver bem por bastante tempo, você precisa fazer esse caminho a partir de agora. Eu quero chegar com 100 anos jogando bola, né? Aí uma pessoa vai me olhar e falar, é impossível. Não é impossível. Tem uma história bem próxima, assim, que é de um tio da minha esposa, 102 anos, o tio Adélio. Hoje ele tem 104. Quando ele tinha 102, ele subiu numa árvore para pegar fruta lá, e aí acabou ficando preso na árvore, não conseguia descer. Parece que ficou umas 2 horas lá esperando alguém vir, né? Então, puxa, daí ajudaram ele, desceu, e depois ele voltou a subir em árvores, né? Que ele parou de subir. Então, 102 anos, né? Essa notícia ficou famosa, né, na família aqui, porque não deu certo. Mas se tivesse dado como ele faz todos os outros dias, né, não teria ficado conhecida. Mas é um estilo de vida que não gera inflamação, é um estilo de vida conectado à natureza. Quando você está conectado à natureza fora, né, ele tem bicho, mora em sítio, está sempre plantando, carpindo e tudo, mantém o corpo ativo e está conectado com a natureza fora, você naturalmente vai estar conectado com a natureza dentro. A vida urbana tende a desconectar a gente da natureza fora, e o esforço para se manter conectado com a natureza dentro vai ser maior. Tudo bem morar em cidade, funciona também, só que você precisa ter essa noção de que é necessário, então, você se conectar, você buscar a conexão com você, com a sua respiração, com o seu intestino. Vai lá, faz xixi, olha seu xixi, vê se tem, vê qual é a característica, como que está o cheiro. Faz cocô, olha o formato do cocô, vê se ele está bonitinho, se ele está muito fedido, muito despedaçado, tem resto de alimento. A natureza fala com você, o seu suor, o padrão de suor, o cheiro do seu corpo, a oleosidade da pele, que é importante, né? Vou deixar uma observação aqui, vamos usar menos sabonete, né? E mais óleo de boa qualidade. No Ayurveda se orienta o uso de óleo vegetal de boa qualidade, ou gergelim, óleo de coco, óleo de girassol, às vezes semente de uva, para manter o funcionamento da pele. Eles falam mais ainda, você não deve passar nada na pele que você não comeria. Então, esses montes de hidratantes com várias químicas, com produto mineral, se você comer aquilo, eu tendo a acreditar que não vai ser muito palatável e nem muito digestível, né? Muito digesto. Pelo contrário. Então, para criar, a pele absorve as coisas que você passa, né? A pele ela é cheia de buracos. Tem furo de glândula de suor, glândula de gordura, de pelo, né? E ela absorve as coisas pelas próprias células. Então, o que você está oferecendo para o seu corpo? Qual a qualidade das coisas que você está oferecendo quando você aplica alguma coisa, quando você come, quando você entra em contato, seus sentidos entram em contato com alguma coisa no mundo, você se torna aquilo. Quando você come o doce, o açúcar, a bolacha, o biscoito, o chocolate, você se torna todo doce. Porque tua mente, que está no seu corpo todo, que não é só na sua cabeça, pelo contrário, seu corpo é uma
condensação, uma cristalização. O efeito final da mente é o seu corpo. E aí quando você come alguma coisa, quando você entra em contato com alguma coisa dos sentidos, aquilo passa pelo seu corpo inteiro. Então aquele conforto do doce passa no seu corpo todo. Aquela lentidão, a viscosidade do doce passa no seu corpo inteiro. Então se você está tudo entupido de rinite, você não vai comer um chocolate, porque você, além de se tornar doce e acalmar, né, aquele doce dá um conforto, ele tem um visgo que piora o que já está obstruído, né? Então essa inteligência a gente foi perdendo ao longo do tempo, e o convite, na verdade a convocação é que a gente assuma esse lugar de responsabilidade de novo. Aquilo que a gente olha, o ambiente em que a gente está, os sons que a gente ouve, entram na gente, reverberam nos nossos tecidos. Quem nunca ouviu falar do efeito terapêutico do som, né? Funciona, mexe em todas as células do corpo, modifica a atuação do DNA, o som. Assim como as imagens, quando a cromoterapia, né? É a terapia com cores. Quando a gente se expõe a cor, forma, a coisas belas, né? A gente tem um conforto, uma percepção de conforto na alma. Tanto que na igreja messiânica, o Meishu Sama, ele propõe que o belo, em todos os níveis, não só no plástico, né, da visão, mas que é um dos caminhos para a criação do paraíso na Terra. Então, uma casa bonita, organizada, com arte, uma vida, um trabalho com flor, né? Um vaso de flor, um arranjo, né? Uma organização e limpeza. Tudo isso trabalha a favor da sua saúde, trabalha a favor da sua mente estar mais presente no corpo. A mesma coisa para todos os sentidos. Receber uma massagem, quando você recebe um toque, ou você mesmo faz uma automassagem, né? Você se dá conta do seu corpo, né? Passa a integrar aquilo que está acontecendo no seu corpo naquele momento, e você pode relaxar. Quando você é tocado, recebe a massagem, cada toque vai despertando em você uma parte de você. Então, você vai se tornando mais presente, né? Além de tudo isso, né, precisa, para a construção da saúde, que eu vou chamar de saúde plena, mas para a construção de uma saúde consistente, precisa ter vontade. Porque, como eu disse há pouco, o caminho fácil é você se perder nas ondas dos prazeres, né? Nas ondas que a vida tende a não ser fácil. E conforme você vai ganhando mais anos, você vai ganhando mais responsabilidade. Não tem ninguém que, conforme passe a vida, vai perdendo responsabilidade. Não, pelo contrário, a vida que dá certo vai ser cada vez mais responsabilidade. Como é que você lida com responsabilidade? Como é que isso pesa em você, né? Será que você é capaz de lidar cada vez com mais bolas equilibrando? Ou conforme elas vão vindo, você vai se sobrecarregando até que você se larga, né? E daí faz isso. Ou está sempre em um ciclo de ansiedade que fica se retroalimentando, ou você é capaz de criar hábitos que te facilitem lidar com mais bolas ao mesmo tempo. É sobre isso, sabe? A vida não vai ficar mais fácil, mas você é capaz de se tornar mais ágil para lidar com tudo isso sem sofrimento, com postura, com força, com elegância, né? Elegância, inclusive, é o tema na sala de aula da minha filha.
a professora está sempre falando, olha, sejam elegantes, né? Porque de fato a elegância na palavra, a elegância no jeito de se portar, é o jeito de você criar um mundo melhor onde você está, né? E inclusive uma saúde melhor, inclusive uma sensação de estar vivo melhor, né? Mas para você ter elegância você precisa ter reserva, e para você ter reserva você precisa fazer escolhas que te façam ter lugar para criar essas reservas. E as escolhas para criar essas reservas é criar um jeito de vida que não inflame, um jeito de vida anti-inflamatório e que seja olhado, em que você esteja disposto e disponível a olhar a cada momento para aquilo que acontece na sua vida, né? A cada dia. Eu estou com uma dor de garganta, começa a arranhar, falei, putz, cara, o que está acontecendo, né? Então eu lembro que ontem eu dei 2 gritos e aquilo, né? Se aqueles gritos que eu dei foram algo que eu não estava digerindo, não estava conseguindo lidar, eles vão manifestar como lesão, né? E aí eu preciso olhar, falar, putz, o que tinha lá que agora está me mostrando? E eu vou respirar, eu vou olhar, eu vou cuidar. Pô, tem própolis, tem óleo, tem gargarejo, tem um mundo de possibilidade, né? Tem chá, tem gengibre, tem... E aí, enquanto eu vou cuidando, eu vou observando qual a minha sensação enquanto eu estou falando. Eu falo e aquilo está arranhando. O que é que tá arranhando junto, sabe? Não é só o corpo. Isso precisa ficar claro. Nunca é só o corpo. Nunca é só o corpo. O corpo é só a manifestação última da alma que está vivendo nessa vida, né? O corpo é a manifestação mais sólida, né? que de sólido, de fato, do ponto de vista físico, não tem nada, né? A organização é sólida porque parece sólida pra gente, mas a distância entre as coisas é muito parecida com a do ar, assim, né? Então, o corpo, ele vai manifestando aquilo que está na consciência. Guarde isso para você e comece a observar e questionar e procurar meios de tratar e de cuidar aquilo que está em desequilíbrio em você. Primeiro, se responsabilizando por isso, não apontando para ninguém, porque se tua mulher, teu marido, teu chefe, teu filho, um amigo briga com você e aponta para você como sendo a pior das criaturas na Terra, aquilo vai te tocar de algum modo. Só que se você assumir o lugar de vítima, ou você está se entregando para a impotência, né? Está se entregando para o acaso, assim, para o aleatório. E de fato na vida não tem nada aleatório. Então eu vou te convocar em circunstâncias assim, que o mundo exterior te convoque uma reação emocional, que você olhe para dentro e veja como isso te toca, porque não é sobre o outro, é sobre você. Se te toca, é sobre você. Tem uma breve história de um chinês sábio que tinha um discípulo, e ele falou, o discípulo perguntou, mestre, como é que eu faço para lidar com a raiva das outras pessoas? E daí ele falou, se você recebe um presente e você não aceita, de quem é o presente? Da pessoa que te deu. Responde o discípulo. E o mestre falou, pois bem, assim também é com a raiva e com as violências que você recebe. Se você as receber e pegar para si, elas são suas. Se você não receber, elas vão ficar com quem veio, né? Vão ficar com o remetente. Então, faça essas escolhas a partir de agora, olhando para si como quem está numa jornada de criar
uma velhice saudável e cheia de vida. Só que esse caminho começa agora. Cada passo que você está agora, você precisa levar em consideração se você está indo para o lugar onde você quer ir. Se você não está indo, você tem consciência disso e continuar fazendo suas escolhas com consciência. Porque em algum momento dessa estrada você pode se distanciar e você pode falar, não, agora chega, já está demais. E voltando para a sua estrada, voltando para o seu caminho. Assuma a responsabilidade da sua vida, assuma a responsabilidade da sua saúde, do seu envelhecimento. E eu quero ouvir o que vocês têm para dizer e sobre o que vocês gostariam que eu trouxesse de tema sobre essa saúde que é responsabilidade só sua.